Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais sombrias e, sinceramente, mais perturbadoras da história moderna. É uma questão que nos leva direto para o coração da filosofia e, bom, para as consequências dela no mundo real. Pensem bem, como é que a Alemanha, a terra de gigantes do pensamento, como Kant e Hegel, pôde se tornar o berço do nazismo? Que tipo de ideias prepararam o terreno para uma catástrofe humana numa escala que a gente mal consegue imaginar? Ok, vamos tentar entender isso. Para guiar essa nossa investigação, a gente vai se basear numa obra que se propõe a traçar o que o autor chama de o caminho que a Alemanha seguiu na filosofia até chegar em Hitler. É como se a gente fosse seguir uma trilha de migalhas intelectuais. E nessa cena do crime filosófica, o autor aponta para um suspeito principal. Mas olha, não é uma pessoa só. É uma tendência de pensamento, uma corrente poderosa e recorrente que ele vai chamar de irracionalismo. Então, o que é esse tal de irracionalismo? Bom, não é só ser contra a razão, tá? É um sistema de ideias bem mais completo. Ele basicamente desvaloriza a lógica e coloca a intuição num pedestal. Ele olha para a história não como progresso, mas como decadência. E, muito importante, ele usa mitos para mexer com as emoções das pessoas. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender o raciocínio da fonte. A ideia é que a filosofia nunca está isolada, sabe? Numa torre de marfim. Segundo essa análise, ela é, na verdade, uma participante ativa, quase uma arma nas batalhas sociais e políticas de cada época, refletindo e também influenciando essas lutas. Isso leva a gente para uma conclusão bem forte. A fonte defende que as ideias têm consequências reais, e por isso os pensadores têm sim uma responsabilidade histórica. Não importa qual era a intenção deles, o que conta é o efeito concreto que suas filosofias tiveram no mundo. Todo crime tem um motivo, certo? Na nossa investigação, a fonte nos faz voltar no tempo para achar a origem dessa reação filosófica. E ela é apresentada em dois grandes atos, dois momentos históricos. No primeiro ato, o irracionalismo reagiu contra todo aquele otimismo e a ideia de progresso da Revolução Francesa. E o alvo principal era o seu grande defensor filosófico, Hegel. Já no segundo ato, com a ascensão do movimento operário, o alvo mudou. O inimigo passou a ser o socialismo de Marx. E aí, o ataque ficou ainda mais direto, mais intenso, com Nietzsche à frente. E conforme o inimigo mudava, o jeito de atacar também vai mudando. A fonte argumenta que essa mudança levou a uma decadência, uma queda na qualidade intelectual do próprio irracionalismo. Quer dizer, enquanto a briga era com a filosofia supercomplexa de Hegel, a resposta irracionalista ainda tentava se manter num certo nível filosófico. Mas na hora de enfrentar o materialismo de Marx, o debate honesto foi sumindo, e no lugar dele entraram táticas bem mais grosseiras, como a difamação e a demagogia. E essa trajetória de queda fica bem clara, né? Começa com uma crítica que ainda é filosófica, mesmo que reacionária, depois evolui para uma recusa em sequer entender o oponente de verdade. E por fim degenera em pura demagogia, onde a verdade já não importa mais. E aqui vem um ponto muito provocador. Para a fonte, essa degradação toda não foi por acaso. A ascensão de um ideólogo intelectualmente inferior, como foi o caso de Rosenberg, não foi um acidente, mas sim uma necessidade histórica para o tipo de movimento que ele representava. Aquela simplicidade demagógica era exatamente a ferramenta que eles precisavam. Mas é importante dizer que, apesar da gente estar focando na Alemanha, o irracionalismo não foi um fenômeno só de lá, não. A fonte deixa bem claro que era uma tendência global, principalmente naquele período do imperialismo. Essa mesma tendência apareceu com outras roupas em vários lugares. Era o pragmatismo nos Estados Unidos, o vitalismo na França e outros correntes na Itália. Segundo a análise, todas elas tinham algo em comum: essa desvalorização da razão e a rejeição da ideia de progresso histórico. Então por que focar tanto na Alemanha? Porque lá, segundo o autor, essa tendência não foi só mais uma no meio de tantas. Foi onde ela se desenvolveu do jeito mais completo e radical, até se tornar a força ideológica dominante que acabou levando ao fascismo. E a influência desses pensadores alemães foi imensa. Figuras como Nietzsche, Spengler e Heidegger não ficaram só na Alemanha. Eles viraram modelos internacionais para várias correntes de pensamento reacionário e irracionalista no mundo todo. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise e agora vamos ver o veredito da fonte, que também serve como um alerta poderoso para os nossos dias.
A conclusão aqui não é que a filosofia de um Schelling ou de um Nietzsche levou inevitavelmente a Hitler. Não, o argumento é mais sutil. A ideia é que essa longa tradição de pensamento irracionalista foi preparando a cultura alemã, deixando ela mais receptiva, mais vulnerável à ideologia nazista, quando as condições sociais e políticas certas apareceram. E aqui vem o alerta mais forte da obra. Não é uma questão de intenção. A própria estrutura do pensamento irracionalista, com sua rejeição da razão, seu apelo ao mito, sua hostilidade ao progresso, já carrega dentro de si a semente de uma ideologia fascista, mesmo que no começo ela pareça só uma filosofia inofensiva. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta fundamental. Se as ideias têm consequências tão profundas no mundo real, qual é de fato a responsabilidade social de quem as cria e as espalha? É uma reflexão que continua tão urgente hoje quanto foi no passado. Obrigada pela companhia.